Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso. Hoje nós temos o prazer, de receber o juiz Clênio. Não vou me atrever a falar seu sobrenome, o juiz Clênio, ele mesmo vai se apresentar, explicar melhor por que nós o convidamos, mas vários de nós, mesmo da área da saúde, já o conhecemos pelos textos, O juiz tem um blog, ou participa de um blog, que é bastante conhecido na área de direito sanitário. Então, muito obrigada por ter aceitado conversar conosco e fica à vontade para se apresentar e para começar a sua aula. Maravilha, muito obrigado. Enfim, agradeço imensamente aí esse convite, agradecer a todos, enfim, por essa oportunidade, nesse momento de pandemia, de exceção, enfim, conversar um pouco sobre algumas questões, enfim, que são importantes sobre teoria da ciência, no meu caso, teoria do direito, e Covid-19. Então, enfim, eu acho que é importante eu fazer uma rapidíssima apresentação. Eu sou, especialmente porque eu não sou da área da saúde, a minha formação é exclusivamente no direito. Então, eu tenho mestrado e doutorado em ciência jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, no meu estado, em Santa Catarina, onde eu atuo como juiz federal há 15 anos. E já há alguns anos, enfim, exatamente por conta dessa minha atividade, já praticamente aí 12 a 13 anos eu comecei a julgar processos que envolviam questões sanitárias, especialmente o pedido de fornecimento de medicamentos e aí, posteriormente, uma série de outras demandas nessa área que envolve especialmente o sistema de saúde pública, o SUS, E, então isso me levou a estudar de uma forma um pouco mais acentuada essas questões que envolvem o direito à saúde, que é um ramo do direito também recente que não muito bem consolidado ainda, mas que conquistou um espaço muito grande nos últimos anos. Exatamente porque tem um número muito grande de demandas judiciais, de processos judiciais que envolvem essas questões sanitárias, especialmente saúde pública. E eu tenho alguns artigos publicados, uma coluna semanal nesse site Empório do Direito, que me fomentam a estudar um pouco essa relação, teoria do direito e ciências da saúde, com essa perspectiva no foco da judicialização da saúde, ou seja, qual é a utilidade de fazer essa correlação entre o direito à saúde e as ciências da saúde, as várias ciências da saúde, e qual a utilidade disso para o meu dia a dia e para os demais atores, enfim, do sistema de justiça, demais juízes, membros do Ministério Público, defensores, advogados e estudantes em geral. Então faço só essa breve apresentação para contextualizar um pouco e também para dizer um pouco da razão pela qual eu estou aqui, enfim. O convite que me foi feito foi em razão de um texto, exatamente por conta disso, enfim, de um texto que eu escrevi nesse site, no Empório do Direito, no dia 6 de abril de 2020, chamado Tutela Sanitária Preventiva. E esses textos, a partir de março, que eu passei a escrever no Empório do Direito, tem muitos deles uma vinculação com a pandemia, com o coronavírus, enfim, estamos vivendo isso no cenário, então é muito difícil a gente se dissociar dessa situação por uma série de fatores, enfim, que são inerentes às nossas vidas. Então esse texto está lá disponível, enfim, mas o que eu gostaria de trazer, e o ponto que me levou a falar, a escrever sobre a tutela sanitária preventiva, é exatamente essa discussão, essas aventuras que muitas pessoas passaram a escrever, a falar, a sustentar de uma forma muitas vezes até segura, por incrível que pareça, sobre questões de saúde, só que eles nunca leram, nunca estudaram absolutamente nada sobre saúde. Então a gente vê aí economistas escrevendo, defendendo
teses mirabolantes na área médica, na área farmacêutica, na área epidemiológica, enfim, blogueiros, tuiteiros, celebridades defendendo posições como se eles tivessem estudado aquele tema há várias décadas. Então, isso chama muito atenção exatamente porque nós vivemos nessa era, nesse momento, né, de muita dificuldade. Então, temos praticamente 200 milhões de pessoas no Brasil dando opinião com uma força que parece ter uma certeza científica. E isso eu já vinha percebendo antes, inclusive, da pandemia, por intermédio da judicialização da saúde. Muitas pessoas que atuam nessa área, falando e escrevendo com muita razão, mas sem cientificidade desses textos. Então é o que eu chamo de verdadeiros alpinistas sanitários, ou seja, pessoas que não têm conhecimento nenhum, ou pouco conhecimento, mas vêm defender em público com veemência determinados posicionamentos que estão descontextualizados. Então, o estudo que eu faço, que eu venho escrevendo, que eu venho trabalhando ao longo desses últimos anos, é exatamente em defesa das ciências da saúde, da medicina, da farmácia, da enfermagem, da psicologia, dessas várias ciências da saúde, porque nós temos visto, enfim, e eu já percebia isso com a judicialização da saúde, uma avalanche de informações que estavam muitas vezes desconectadas da realidade. Então, a gente, especialmente eu, na condição de juiz, eu preciso ter muito esse cuidado quando eu vou julgar um processo, porque são apresentadas versões, né, e essas versões muitas vezes estão desconectadas da realidade na perspectiva científica. Então, os textos que eu tenho desenvolvido, são textos curtos, enfim, são conduzidos exatamente nessa perspectiva, na tutela e na proteção da ciência própria, da ciência típica, das ciências da saúde, da ciência médica, da ciência farmacológica e das demais ciências da saúde. E quando eu escrevi esse texto, Tutela Sanitária Preventiva, a perspectiva vem exatamente nessa linha, né, de que o sistema jurídico ele deve proteger a melhor informação ou a melhor posição, a melhor evidência científica na área da saúde. E essa ideia de tutela sanitária preventiva, então, ela se vislumbra, né, tendo como uma primeira perspectiva a ideia de se evitar danos. Então, nesse cenário de pandemia, as pessoas vão para as redes sociais indicando o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E a maioria dessas opiniões, e aqui eu estou chamando exatamente de opiniões porque elas estão destituídas de uma base científica, elas podem levar a algum dano. Né? Então, muitas vezes, muitas pessoas indicando, você tem que tomar esse medicamento, vai fazer esse tratamento aqui, acolá, enfim, e não se tem ainda alguma evidência científica sobre o uso e, em especial, sobre a consequência de determinadas condutas e determinados tratamentos da área da saúde. Então, a primeira ideia que se tem, e o foco da ideia de tutela sanitária preventiva é exatamente isso, evitar a prática de danos. E isso se insere dentro de um contexto maior, dentro de um contexto constitucional e aí, portanto, essa abordagem jurídica. Né? Por quê? O artigo 196 lá da Constituição, na parte final, enfim, o início diz que o direito à saúde é um direito de todos, enfim, mas que se instrumentaliza ou que se concretiza por uma série de medidas. E nessa parte final menciona que são políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Então, a ideia geral dessa perspectiva de tutela sanitária preventiva é exatamente esse parâmetro constitucional do artigo 196, né, de atuarmos com essa noção de evitar os danos, ou, em segundo momento, se eles acontecerem, que eles sejam num patamar menos impactante para a sociedade. E
Uma terceira ideia que advém desse conceito de tutela sanitária preventiva é exatamente que isso serve como um fundamento para impedir abusos, né, por parte desses alpinistas sanitários que eu mencionei no início, e que passam a apresentar essas versões destituídas de evidências. Então, a ideia da tutela sanitária preventiva serve exatamente isso, como um escudo, como um bloqueio para nós nos defendermos dessas opiniões de economistas, de políticos, de pessoas, inclusive da área do direito, né, mas que não conhecem a fundo e que não conhecem e que acabam desrespeitando décadas de história desses pesquisadores na área das ciências da saúde. Então, a ideia de tutela sanitária preventiva surge exatamente a partir desse tripé que eu aponto aqui nesse início de conversa. E, além do artigo 196 da Constituição, existe o artigo 225 da Constituição, que, historicamente, ele é utilizado apenas lá no direito ambiental. Só que esse artigo 225, ele contém perspectiva tão ampla que não se aplicam apenas no direito ambiental, mas se aplicam em toda a perspectiva do direito à saúde em geral, que são dois princípios chamados de prevenção e de precaução. O que significam esses dois princípios utilizados lá no direito ambiental e que necessariamente devem ser trazidos para o direito à saúde ou o direito sanitário? O princípio da prevenção diz que quando há certeza ou uma alta probabilidade de que uma conduta ou alguma atividade humana vai causar alguns danos ou vai causar danos, o Estado deve agir para que essa conduta não seja praticada. Então, a prevenção se aplica quando há certeza ou alta probabilidade de um dano. E a precaução, ela é um antecedente. O princípio da precaução indica, mesmo que não haja certeza ou que haja uma baixa probabilidade científica de que determinada conduta cause um dano, mesmo assim, o Estado, e o Estado, eu uso a palavra Estado numa perspectiva ampla, né? Executivo, legislativo e judiciário devem atuar de modo a impedir que aquela conduta seja praticada. Ou seja, se nós não temos informação científica suficiente, por cautela ou por precaução, é necessário que o Estado atue para evitar a prática daquela conduta. Então vejo que são percepções amplas, mas que são extremamente importantes aqui na área das ciências da saúde, como um instrumento de proteção e como um instrumento de garantia, inclusive do próprio direito à saúde das pessoas. E a ideia, né, de precaução, eu acho que nós estamos trabalhando aqui mais com incertezas do que com certezas nesse momento de pandemia. O conceito maior de princípio da precaução é aquele que foi trazido pela Conferência Rio 92. Então, veja, o que eu estou fazendo aqui é trazendo todo um arcabouço normativo que existe no direito ambiental, mas trazendo para o direito à saúde, para o direito sanitário, porque não há nenhum óbice a essa trasladação do princípio da precaução e do princípio da prevenção. E essa ideia que foi trazida lá na Conferência Rio 92 é exatamente isso, que o princípio da precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. E esse princípio afirma que a ausência de certeza científica formal, a existência de um risco de um dano sério ou reversível, requer a implementação de medidas que possam prever esse dano. Então, a ideia geral da precaução é exatamente essa, ou seja, precisamos de cautela e precisamos evitar, prevenir e nos precavermos para que esse dano que possa acontecer ele seja maior. Então, a ideia aqui é a mais ampla possível, de modo que aqui a gente possa inserir o princípio da precaução, seja nas pesquisas científicas de vacinas ou de qualquer tratamento para combater a pandemia do Covid-19, ou em qualquer outro setor, em qualquer outra perspectiva dentro das ciências
da saúde. E, além dessa previsão lá, implícita no artigo 196 da Constituição, na declaração da Rio 92, há algumas leis no Brasil que consagram expressamente o princípio da precaução e também o princípio da prevenção, que geralmente os dois andam juntos, né? E uma das leis eu trouxe aqui, que é a Lei de Biossegurança, né? A lei de 2005, chamada Lei 11.105, que é aquela lei que tratou do controle dos organismos geneticamente manipulados e das células-tronco, é a lei que autorizou a manipulação genética, a manipulação e o uso de células-tronco. Inclusive, essa lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal chancelou, reconheceu a constitucionalidade integral dessa lei, exatamente porque ela, e um dos fundamentos da decisão do STF foi isso, que o princípio da precaução é uma das diretrizes da lei de biossegurança. Então, o pesquisador e o jurista, quando vai interpretar essa lei, precisa ter sempre o princípio da precaução como uma diretriz hermenêutica, uma diretriz interpretativa. Eu trago essa lei exatamente para dar base jurídica, quem for pesquisar, quem for aos sanitaristas, aos pesquisadores na área da saúde, que forem pesquisar, tem essa base jurídica como fonte de citação nos seus textos, nas suas pesquisas. E uma outra questão que também nos apresenta de uma forma muito contundente nesse cenário de milhares de opiniões médicas, sanitárias, apresentadas por pessoas que não têm nenhuma formação na área da saúde, é aquilo que se chama de reserva de ciência. Existe um autor italiano chamado Davide Servetti, que publicou em 2019 um livro muito interessante chamado Reserva de Ciência e Tutela della Salute. Esse livro foi publicado na Itália, ele não tem a tradução para o português, mas ele tem um conteúdo muito interessante nessa perspectiva. E ele diz que existe uma reserva de ciência na saúde. E essa reserva de ciência, né, ela implica em uma incidência de uma valoração técnico-científica de natureza sanitária sobre as atividades legislativa e judicial. O que significa isso, né? E aqui a capa, enfim, desse livro publicado na Itália, né? Enfim, como mencionei, não há tradução para o português, mas quem tiver acesso, o conteúdo é brilhante dessa obra. E isso, esse livro me chamou a atenção quando eu encontrei essa obra, e a leitura que eu fiz foi exatamente por conta dessa circunstância, é que eu via muitos juízes no Brasil proferindo decisões com a pretensão de alterar o resultado de uma pesquisa científica, ou achando que a decisão teria essa possibilidade ou essa potencialidade. Então, a ideia de reserva de ciência, ela se conecta de uma forma muito importante com a ideia de tutela sanitária preventiva, exatamente dentro desse contexto em que nós vivemos. E nós, aqui no Brasil, passamos, alguns anos atrás, por uma experiência muito interessante que se encaixa na ideia de reserva de ciência, que foi o caso da fosfetaleonamina, que os pesquisadores da área da saúde acompanharam muito bem, e nós do judiciário também, porque houve uma judicialização gigantesca de demandas no Brasil em que se postulava essa pílula do câncer, né, a fosfetaleonamina. E o caso da fosfetaleonamina é muito interessante, por quê? Porque nós tínhamos, então, uma pílula, uma substância que não era um medicamento, né, produzida por um pesquisador da área, por um químico de São Paulo, que foi apresentado como um medicamento, mas não era, e que esse medicamento foi essa substância química, essa pílula do câncer, foi judicializada, os juízes passaram a autorizar como uma opção terapêutica para várias, enfim, modalidades de câncer, e o judiciário passou a autorizar. No segundo momento, o judiciário
passou a não mais autorizar. Na época, o ministro Ricardo Lewandowski era o presidente do Supremo e recebeu a informação de que o laboratório da USP, né, da Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, não tinha mais capacidade de produzir essa pílula do câncer. Então ele disse, olha, aqueles que tiveram uma decisão favorável, então obedecida a ordem de precedência das decisões liminares, entregam-se essas pílulas e quando acabar não há mais possibilidade. O que aconteceu? O Poder Legislativo brasileiro aprova uma lei de velocidade fulminante, autorizando o uso da fosfetolonamina. Aí, então, o presidente da República sanciona uma lei, sanciona esse projeto de lei, chancelando, portanto, a perspectiva legislativa e permitindo que se pudesse, então, utilizar essa pílula do câncer. Então, esse exemplo da fosfetolonamina é muito interessante, que é conhecido de todos os profissionais da saúde, enfim, mas eu só trago para fazer essa conexão com a ideia de tutela sanitária preventiva e reserva de ciência. E o que essa ideia de reserva de ciência nos apresenta, e esse autor, o Davide Servetti, esse autor italiano, diz exatamente isso. Olha, judiciário, legislativo e executivo, vocês não possuem capacidade de transformar a natureza das ciências da saúde. Então, o que a resposta apresentada pelas ciências da saúde a determinada questão, ela não pode ser alterada por uma decisão judicial, por uma lei ou por um ato do executivo. Por melhor que seja a intenção do juiz, do legislador, ou do presidente, do governador, do prefeito municipal. E o exemplo que nós vivemos agora, no atual momento de pandemia, é exatamente essa discussão sobre alguns medicamentos, algumas substâncias. E eu trago aqui o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, enfim, que são medicamentos já utilizados já há muito tempo para determinadas doenças e que se apresentaram como tecnologias que iriam resolver todos os problemas da pandemia. Só que muitos integrantes desses poderes, enfim, passam a levar essa informação como se ela fosse uma verdade absoluta. E enquanto que nós não temos informação científica ainda segura acerca do resultado e das evidências científicas do uso desse tipo de tratamento para o tratamento para o coronavírus. Então, vejo como é importante esse debate, essa discussão. E aí, eu acho que a gente já acaba aqui, eu já acabo inclusive antecipando uma conclusão minha, eu acho que um dos grandes legados do coronavírus, do Covid-19, é exatamente esse prestígio das ciências da saúde, ou o prestígio das pesquisas científicas, das evidências científicas em saúde. Exatamente porque se colocou em descrédito o fato de ter milhares de pessoas, de celebridades, de economistas, de políticos, falando muitas vezes com autoridade sobre esses temas, demonstra que realmente eles não sabem nada disso, ou sabem muito pouco, e isso acho que traz um respeito muito maior às pessoas, aos pesquisadores, aos acadêmicos, essas pessoas que estão no fronte, na linha de frente do combate ao coronavírus. Então, a reserva de ciência serve exatamente isso. Não se cria evidência científica em um produto por força de um decreto, por força de uma lei ou por força de uma decisão judicial. E essa ideia eu já vinha trabalhando há alguns anos na judicialização da saúde. Por quê? Porque o que se mencionava, o que se levava para muitos processos judiciais é que determinados tratamentos seriam a salvação das pessoas para determinadas pessoas com determinadas doenças. E mesmo a despeito da ausência de estudos científicos que indicassem minimamente o sucesso daquele tratamento. E isso, inclusive, me levou, alguns anos atrás, a escrever um artigo chamado de Direito à Saúde Baseado em Evidências. E alguns colegas do direito, magistrados, inclusive, me questionavam, mas olha, como que a gente está trabalhando com evidência? Porque na teoria do direito se trabalha com mais
mais a ideia de certeza, uma proximidade maior de certeza. E aí a explicação que eu tinha que fazer é exatamente isso. Era exatamente essa diferenciação do que de como se faz o trabalho dos pesquisadores na área das ciências da saúde e comparar isso e levar isso, esse tipo de análise, para o cenário do processo judicial. Então, isso me parece que é um ponto importante para quem estuda a judicialização, para quem trabalha com judicialização da saúde, é porque existe muita aventura, muita questão em que nós não temos minimamente informação científica suficiente a embasar aquele tratamento, aquele pedido que foi veiculado na via judicial. Então, é exatamente por isso que me traz essas preocupações e que me leva a estudar cada vez mais esse tipo de perspectiva. E aqui, eu trouxe aqui desses textos, enfim, publicados lá no Empório do Direito, em que eu faço uma análise de uma comparação de jurisprudência técnica com a jurisprudência sentimental, foi a expressão que eu utilizei e que também fui criticado por alguns da área do direito, como se eu estivesse desdenhando da atuação desses profissionais. Mas qual foi a diferenciação que eu fiz nessa ideia de jurisprudência técnica e jurisprudência sentimental? A jurisprudência sentimental é aquela que se apega a formulações abstratas, como dignidade da pessoa humana, princípios da proporcionalidade, priorização da tutela da saúde, do direito à vida, ou seja, aquelas amuletas argumentativas que tradicionalmente são utilizadas no direito, nas petições processuais, nas decisões judiciais, e que são destituídas muitas vezes de um suporte técnico-científico na área da saúde. E isso, historicamente, aconteceu, inclusive em decisões proferidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Caso clássico da retinose pigmentar, em que as pessoas postulavam tratamento em Cuba dessa doença oftalmológica, e sem que houvesse um mínimo de evidência científica. Então, e conseguiu muitas vezes liminares obrigando a União, os estados e os municípios a custearem esse tratamento no exterior. Então, com argumentos de natureza abstrata, argumentos de natureza sentimental, e por isso que eu utilizei essa expressão de jurisprudência sentimental. E aquele que adota a jurisprudência técnica é exatamente aquela decisão, ou aquele magistrado que se preocupa maior com a consequência da sua decisão, respeitando as evidências científicas, os estudos e a perspectiva das ciências da saúde. Ou seja, em resumo, o processo judicial, e esse é o enfoque que eu sempre dou, ele não pode ser utilizado como um instrumento para a pesquisa. Na verdade, quando se judicializa, é preciso que já se tenha uma proximidade maior com um alto nível de evidência científica, porque as pesquisas se fazem em outro campo, num campo próprio, que não é o campo do processo judicial, por conta de uma série de circunstâncias, e em especial a circunstância de que a decisão judicial, para quem não tem a formação jurídica, a decisão judicial transitada em julgado, ela faz lei entre as partes, ou seja, ela tem validade, ela tem força de lei. De modo que um ente público que é condenado a custear um tratamento de 50 mil, ou de 1 milhão, ou de 10 milhões de reais, isso vai ter uma consequência prática na vida de todas as pessoas. Então, por isso, essa oportunidade de trazer essa discussão da tutela sanitária preventiva e desses conceitos de jurisprudência técnica e a necessidade de superação da ideia de jurisprudência sentimental. Agora, essa discussão não é uma discussão exclusivamente do sistema de justiça brasileiro ou do sistema de saúde brasileiro. Essa aqui é uma outra obra de um autor italiano chamado Luca Simonetti, cujo texto é A Ciência nos Tribunais, La Scienza in Tribunale, né? E ele analisa várias decisões proferidas pelo Poder Judiciário italiano nesse livro, e algumas delas são decisões proferidas na área da saúde. E vejam que o subtítulo
do livro é muito interessante, né? De vacinas aos organismos geneticamente modificáveis, a OGM, né? Da Dibella ao terremoto de Acre, 2 pontos. Uma história italiana de horror legal e judiciário. E nesses primeiros itens aqui, né, de vacinas a OGMs e o caso de Bela, são todos casos da área da saúde. O caso de Bela é basicamente o mesmo caso da fosfetolunamina que nós tivemos no Brasil, mas que aconteceu na Itália com uma substância que tinha um preço muito mais caro. E se apresentou ao sistema de justiça como uma salvação também para as pessoas, e esse foi o magistrado, né, o pesquisador, o magistrado que proferia dessas decisões, indicando que seria um tratamento adequado, mas na verdade não tinha nenhuma evidência científica. Então é uma preocupação mundial isso, né? Como os tribunais interpretam as ciências. E isso, volto a dizer mais uma vez, essa ideia de tutela sanitária preventiva, essa ideia de reserva de ciência, ou seja, de respeito ao que se pesquisa, de respeito aos pesquisadores, aos profissionais da área da saúde, e isso é preciso levar aos processos judiciais, é preciso levar ao sistema de justiça. Agora, isso é uma dificuldade muito grande, e aqui eu trago mais alguns livros rapidamente para comentar. Esse aqui é um livro de um autor alemão, Georg Black, que tem uma tradução aqui, a tradução em língua latina que eu encontrei aqui também foi para o italiano, é A Medicina que Não Protege, né? Como defender-se de terapias inúteis ou nocivas. E um outro autor também italiano muito famoso, que é o Salvo di Grazia, que tem dois livros muito interessantes. Ele tem um blog também famoso, para quem quiser pesquisar, o Mad Bunker, e esse primeiro livro aqui é Saúde e Mentira, né? Como defender-se de fármacos inúteis, curas falsas e charlatanismo, e o outro é Medicina e Mentira, o negócio da saúde, como defender-se de golpes e charlatanismo. Então, ou seja, se na própria área da saúde nós temos muitos estudos que possuem um viés, que possuem conflitos de interesses e outras questões que colocam em dúvida a conclusão apresentada, imagina tudo isso levado para o sistema de justiça, para os advogados, para os juízes, para os promotores, para os defensores. O advogado, aquele que patrocina uma ação, aquele que judicializa, ele vai levar sempre a versão que seja do seu melhor interesse, ainda que ela não esteja acompanhada dos melhores níveis de evidência científica. Então, a discussão judicial acaba se tangenciando exatamente nesse tipo de questão. E muitas vezes é realmente difícil para os juízes saberem encontrar a melhor resposta de modo a tutelar adequadamente o sistema sanitário e, ao mesmo tempo, proteger aquele cidadão que judicializou. Então, essa é uma preocupação que me parece importante no âmbito desse tipo de discussão que se apresenta aí em decorrência da pandemia do Covid-19. E aí eu me encaminho para o final, enfim, trazendo aqui uma preocupação também, que é exatamente dessa quarta revolução industrial, né, dos impactos dessa indústria da ciência 4.0. Ou seja, quais serão as consequências disso, né, para o nosso cotidiano, para o dia a dia, e mais, como o sistema de justiça estará preparado para deliberar sobre essas questões ainda não muito claras em relação a essas ciências, né, da saúde 4.0, a essa revolução industrial. E aqui existe um site, né, se discute muito qual vai ser o impacto da inteligência artificial, dos robôs, das novas tecnologias às profissões, né? Um site, é claro que aqui isso se faz de acordo com algoritmos também, mas esse site Will Robots Take My Job, ele apresenta respostas para a pergunta qual é o risco de uma determinada profissão ser superada pela inteligência artificial, pelo robô? E eu fui, curiosamente, fazer uma pesquisa e, de certa forma, fiquei feliz ao perceber que
esses pesquisadores na área da saúde, o risco de eles serem superados ou engolidos pelas novas tecnologias, pela indústria 4.0, pela inteligência artificial, é mínimo, é praticamente inexistente. Exatamente por quê? Porque há formas de se pesquisar, a maneira de se interpretar, tudo isso vai precisar dessas pessoas, desses pesquisadores. Então é muito baixo o percentual de haver essa substituição. E se você pesquisar lá nesse site, você vai encontrar esses baixos índices de superação ou de sucessão dessas profissões pela inteligência artificial. Agora, quando vem para a área burocrática, que é a área do meu caso, da magistratura, esse índice já é muito mais alto. Por quê? Porque determinadas formas de decisão, determinados métodos de decisão, eles poderão ser substituídos e poderão ser adotados por algoritmos, pelos robôs, pela inteligência artificial. Então, o que eu trago aqui é exatamente essa reflexão que eu tenho levado para os atores do sistema de justiça, a necessidade de aplicar uma resiliência profissional, ou seja, esses profissionais, nós da área do sistema de justiça, precisamos nos adaptarmos e, em especial, respeitarmos mais aquilo que os profissionais da área da saúde fazem, exatamente por conta disso que se apresenta aqui, ou seja, nós temos um trabalho mais mecânico, e o trabalho mais intelectualizado, um trabalho que nós precisamos mais respeitar, é exatamente esse trabalho que é desenvolvido pelos profissionais da área da saúde. E aí, para concluir então essa minha intervenção, eu deixo essa reflexão aqui que é importante para quem exerce essa profissão, seja na área da saúde ou na área do direito, da qual eu provenho, mas é exatamente isso. Como o profissional pode auxiliar na construção de um direito à saúde mais justo e adequado? Aqui eu deixo o meu e-mail, meu contato, se alguém que quiser trocar, me mandar sugestões de textos, inclusive, para o Empório do Direito, me encaminhar textos, enfim, dialogar comigo, eu estou aí à disposição. Então, agradeço imensamente, devolvo a palavra e fico à vontade aqui à disposição para iniciar um eventual debate. Muito obrigado. Bom, então agradecemos ao juiz Clênio pela explanação, acho que foi bastante interessante, né? Traz uma série de conceitos, até muito próximos da área da medicina, né, Ayrton? Essa história Isso. do primeiro não, né? Do primeiro não causar danos, a gente conhece Isso, bem, né? exatamente, é do Hipócrates, né? A gente vê várias similaridades, e eu imagino que o Ayrton esteja ansioso para fazer perguntas, então eu vou deixar ele começar. Bom, eu gostei muito, achei muito esclarecedor, e eu, durante um tempo, trabalhei como no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, e o contato muito próximo com o pessoal do direito nessa situação me pareceu que há uma necessidade até de glossário, né, que eu acho que seria interessante. Tu colocas tutela sanitária. Eu não sei porquê, até acho que sei por que eu não gosto do termo sanitário. Sanitário lembra uma coisa ruim, né? Pelo menos para mim, né? Lembra só o aspecto do saneamento básico, que certamente é importante, mas a saúde pública, como é dito no mundo, é muito mais do que apenas o aspecto do saneamento básico. E no Brasil, particularmente, se usa mais o termo saúde coletiva, né? Até nem se usa o termo saúde pública. Então, quando tu colocas tutela sanitária, tu achas que é sinônimo do que aqui no Brasil se convenciona por saúde coletiva? Na verdade, a expressão, né, da tutela sanitária que eu adotei ali, eu apresentei mais com essa linha do direito. E a perspectiva do direito não faz essa abordagem mais ampla como essa da sua observação.
Mas eu já vou, enquanto eu ouvia as suas palavras, eu ficava pensando, bom, mas como eu poderia substituir, né? Porque aí vem também a perspectiva do autor, né? Enfim, eu Claro. para construir um título, né? Mas enfim, a ideia de saúde coletiva, com certeza, a gente utiliza Isso. também, né? Talvez eu poderia fazer um ajuste no título, mas a ideia realmente o sanitário é o mais amplo possível. Né? Ela Sim. englobaria, portanto, a perspectiva de saúde coletiva, né? Que Uhum. nesse espectro é muito mais abrangente. E tem algumas pessoas que se apresentam, eu sou sanitarista, mas eu não gosto desse termo, né? Isso é uma visão minha, porque eu acho que reduz muito, fica muito reduzido, né? E o conceito no Brasil que mais é utilizado, por exemplo, o departamento que eu trabalho é departamento de saúde coletiva. Como a maioria das universidades tem esse departamento. No passado era medicina preventiva e também de saneamento, nem me lembro mais, mas acho que o termo é histórico, né? Mas eu acho que E medicina preventiva também é limitado, né? Ele também é fica muito nessa perspectiva limitado. limitado, né? Claro, claro, muito limitado. O termo eu gostei, alpinista sanitário, né? E é alpinista social, se usa muito esse termo, né? Alpinista social é aquele que quer melhorar na sua profissão, na sua carreira, de uma maneira usando o jeitinho brasileiro no mau sentido, né? Eu achei interessante esse termo. E até queria ouvir a opinião da Daniela e da Raquel, se ela puder contribuir, o termo que tu usaste, prevenção e precaução, né? Eu achei que prevenção é fator de risco, né? O risco de vir a ter uma doença. E precaução seria prognóstico, né? Que no caso da avaliação de tecnologia em saúde, o termo que se usa na tradução do português é monitoramento do horizonte tecnológico, né? Que são as novas tecnologias que já estão em investigação nos países que mais investigam, mas mesmo no Brasil, mas geralmente em outros países que vêm esses medicamentos, esses dispositivos, e se quer avaliar se no futuro esses novos medicamentos podem ter risco para a população, né? Principalmente que ainda estão no início da curva do aprendizado, né? Então, eu achei que talvez esses termos que são usados valeriam a pena uma reflexão. Assim como, por exemplo, medicina baseada em evidências ou saúde baseada em evidências, várias pessoas, né, Dani e Raquel, tem alguns que acham não é uma boa tradução do inglês, do evidence. Claro que intuitivamente a gente traduz evidence por evidência, mas que deveria ser saúde baseada em provas, né? Acho que vocês já ouviram, né, Sim, Dani e sim. Raquel, né? E tu colocas que no direito é certeza, né? Até isso eu acho que mereceria um blog teu sobre esse termo, né? Se está bem adequado o termo evidência na área de saúde, se até quando tu estava falando sobre o direito, eu achei que o certeza seria a prova, né? A prova, o direito usa muito o termo prova também, né? Isso, porque a prova, na verdade, é um instrumento para legitimar algum pedido, né? Então, e se utiliza como regra geral, né? O ônus da prova cabe a quem alega. Né? E essa máxima, inclusive, é oportuna essa sua observação, porque essa máxima, muitas vezes, na judicialização da saúde, na judicialização de medicamentos em especial, o sistema de justiça acaba muitas vezes desconsiderando essa regra da prova que deve ser apresentada por quem alega. Porque o cidadão vai, pede um medicamento e cabe ao réu, geralmente ao ente público demandado, comprovar que aquela tecnologia, que aquele medicamento não tem evidência ou não é adequado
não tem um desfecho clínico adequado para aquele tratamento. Então, é uma questão muito interessante, porque muitas vezes o que se tem como padrão no sistema, na teoria do direito, esse padrão não é aplicado para a judicialização da saúde. Por isso que eu mencionei, e aí eu acho que é um ponto importante, e muitas vezes os profissionais de saúde, eles ficam embasbacados com algumas decisões judiciais, e isso acaba acontecendo por conta dessa jurisprudência sentimental que eu mencionei. Ou seja, se desconsidera tudo que se tem na área da saúde, nas áreas da saúde e na área do direito, para acolher aquele pedido que o autor apresentou, mas que não tem nenhuma base jurídica, nenhuma base do sistema de saúde, nenhuma evidência adequada, nenhuma prova adequada. Então, é muito interessante esse debate, por força exatamente dessas circunstâncias. E aí o argumento que se vem, e aí, claro, e aí eu falo porque comprovadamente eu vislumbro, eu acompanho isso no dia a dia. O advogado, ele vem e diz o seguinte: olha, o cidadão vai morrer. E muitos juízes disseram o seguinte: olha, eu não vou deixar o cidadão morrer na minha mão, então eu vou deferir essa liminar, né? E confessadamente eu não concordo muito com esse argumento. Porque, enfim, eu não sou o salvador da paz, eu não sou o salvador de tudo. Se o cientista ele não tem um fármaco, uma tecnologia adequada, não sou eu o juiz, e por isso essa linha de reserva de ciência, que vou conseguir tutelar, proteger aquele cidadão. Então, e já tive casos em que neguei tratamentos experimentais em que o advogado e a própria parte, em situação periclitante, e foi conversar comigo, e o que eu disse é isso: olha, a gente não pode aqui trabalhar com dúvida, né? Ou tem que ter um mínimo de evidência para aí sim eu condenar um ente público a custear um tratamento de 500 mil, de R$1 milhão, né? Então, é preciso que haja também essa responsabilidade social. A contribuição da Raquel, né? Isso que tu ia falar, Dani? A Raquel escreveu aqui, né, que tem sido usado também saúde informada em evidências, né, trocando o base por informação, né, que são essas coisas mesmo relacionadas à tradução, né. Eu não sou muito boa para guardar frases, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é do Milor Fernandes, que fala: quase toda uma biblioteca de direito para melhorar quase nada os 10 mandamentos. E acho que eu guardei essa frase porque eu acho muito interessante quem tem esse apego com os termos, e até gosto de ler a respeito, mas eu não sou tão apegada aos termos, mas mais ao que eles dizem na prática, né? E algumas coisas que o juiz falou me veio à mente, né? Várias situações que a gente vê no dia a dia, dessa dificuldade, né, de você contrapor com evidência uma situação onde você tem, principalmente com doenças raras, né, crianças, uma série de dificuldades, né, de sobrevivência mesmo, e até de mobilidade, né, algumas coisas que são muito palpáveis, muito visíveis. E como é que você discute evidência nesse contexto? Então, muitas vezes você vê mesmo o emocional interferindo de uma forma bastante importante, né? E vocês falando também, me veio à mente uma coisa que a gente sempre explica para os alunos quando a gente fala sobre farmacoeconomia, né, sobre a parte de economia da saúde, que é que o mercado, né, e aí eu estou falando medicamentos porque eu sou farmacêutica, obviamente a gente acaba sempre puxando para o nosso lado, mas como o mercado de medicamentos, por exemplo, é imperfeito, né, o que a gente chama de um mercado imperfeito. Até porque quem decide não é o consumidor final, né, ele não tem o poder de decisão. Então, não é o paciente que faz a decisão, né, ele tem um intermediário no meio, que é o médico, que, por mais bem intencionado que seja, também pode, né, prescrever equivocadamente, ou pode até prescrever de forma correta para aquele paciente, numa tentativa de ajudá-lo, mas que o custo para a saúde coletiva, e aí é
a interface com o direito fica muito complicada, né? Porque o juiz eles sempre falam, né? A gente olha o caso, né? Mas a gente não pode esquecer que esse dinheiro vai vir de algum lugar e afeta o todo, né? Então, essa coisa da imperfeição do mercado me lembrou muito durante a discussão de vocês agora no final. O Luiz quer falar um pouco sobre isso? Eu sempre tenho essa preocupação, enfim, especialmente na área de medicamentos, que na parte de saúde pública ela é a mais judicializada, né, no Poder Judiciário brasileiro, e quanto mais a gente estuda essa parte de medicamentos, mais a gente fica assustado com a influência do mercado, né? Então, alguns textos que eu me recordo aqui da Marcia Angel, daquele dinamarquês que era o diretor da Cochrane da Dinamarca também, tem um livro muito interessante que foi publicado alguns anos atrás aqui no Brasil, agora eu esqueci o nome dele, mas a gente vê como a impressão que eu tenho é que realmente hoje, o Peter Gott, exatamente, obrigado, professora Raquel, o Peter Gott, então, a leitura desses textos, muitas vezes, especialmente para quem vai julgar, né, coloca sempre aquela, mas afinal, em quem eu devo confiar? Né? Essa é a pergunta. Então, então esse é o ponto, né? Nós temos de um lado uma indústria poderosíssima, né? Eu acho que até já ultrapassou a indústria de armamentos. Agora, eu acho que com a pandemia isso vai se consolidar efetivamente, né? Então, uma indústria, possivelmente a indústria mais poderosa do mundo, influenciando, né? E aí a gente vê uma série de casos de conflitos de interesses, e que causa toda essa problemática de discussão, e, enfim, eu acompanho muitas vezes, sempre que possível, a atuação de Conitec, essa relação com a indústria, enfim, e isso me causa uma preocupação exatamente porque todos nós acabamos, né, não tendo, muitas vezes, instrumentos adequados para fazer esse tipo de abordagem. Então, a decisão judicial, por mais bem intencionado que o juiz esteja, muitas vezes ele não consegue alcançar efetivamente aquilo que acontece no plano da vida, né? E quando vocês mencionavam, né, eu até aqui pensava que antigamente os juízes sequer, e aí utilizando até as expressões, né, os juízes sequer conheciam o que era medicina baseada em evidência, né? E aí agora, inclusive, eu também prefiro utilizar saúde baseada em evidência, que é uma expressão mais ampla, que engloba a área da Daniela, que é farmácia, e todas as outras ciências da saúde também. Eu acho que a gente precisa ter essa amplitude, mas o passo e o grande desafio que nós temos hoje no judiciário é exatamente isso. Antigamente se julgava só com a teoria do direito, um processo discutindo uma questão de ciências de saúde. Eu acho que agora nós estamos nessa transição de trazer as ciências da saúde, né, todas essas áreas da medicina, da farmácia, enfim, para a decisão judicial. E aí eu acho que o papel dos profissionais da saúde tem se destacado para auxiliar isso os juízes. Eu cito aqui o exemplo dos NATJUs, né, que são os núcleos de apoio técnico, em que os juízes solicitam as notas técnicas ou os pareceres técnicos aos profissionais de saúde que são utilizados, enfim, pelos juízes para qualificar a sua decisão judicial. Mas realmente é muito difícil. O Cass Sunstein, né, que foi um dos grandes assessores do presidente Barack Obama nos Estados Unidos, em que inclusive foi um dos artífices, né, que ajudou a criação do Obamacare, e ele tem uma expressão, utiliza, né, uma expressão que nos Estados Unidos é muito comum, que é da escolha trágica, né, ou seja, na judicialização da saúde, o que se tem é isso, é uma escolha trágica. De um lado, essa perspectiva individual do cidadão que judicializou, as nossas ações judiciais são individuais, né, e de outro lado, a saúde coletiva, né, ou seja, como fica isso? Como fica uma decisão individual
frente à saúde coletiva, frente o monitoramento do horizonte tecnológico, frente a essas questões de prevenção de precaução. Então, ou seja, são vários aspectos que devem ser analisados e muitas vezes a gente acaba não conseguindo analisar isso em um processo judicial. A gente, é até importante falar, né, que o médico, é óbvio que também está bem intencionado quando ele prescreve, né, mas essa questão da relevância clínica, né, do quanto aquele medicamento vai ajudar de fato aquele paciente, também está bem complicada, mesmo entre os pesquisadores na área da saúde, né? Muitas vezes você tem um resultado significativo do ponto de vista estatístico, mas a relevância clínica daquele achado é difícil, e se para nós já é difícil discutir isso, imagino para os juízes também entrarem, né, nesse universo todo, é bem complicado. E se me permite, Daniela, só uma observação, a propósito desse seu comentário, nós muitas vezes recebemos feedbacks dos médicos prescritores e os médicos prescritores dizem, olha, a família me pressionou a prescrever esse medicamento. Né? Então, eu prescrevi exatamente porque a família estava lá, me pressionou, então eu tenho dúvidas, inclusive, sobre a evidência dele, mas eu fui pressionado. Então, vejam como também é angustiante, nessa perspectiva, né, o papel desse profissional. E aí, ele prescreveu e essa tecnologia foi judicializada. Ou seja, então, nós temos uma série de questões, né, a discutir aqui, que na verdade é um problema social maior, né? Não é só jurídico ou farmacêutico ou médico, é um problema que vai muito além disso, né? Que é a ideia que nós não temos aqui na nossa cultura latina do fim da vida, né? Eu tenho levado isso muito para o judiciário, enfim, nós temos judicialização de tecnologias caríssimas em pessoas que estão em estágio avançado de muitas doenças e que não tem perspectiva nenhuma, né? já se caminha por uma medida mais paliativa, e nós gastamos energia e dinheiro muitas vezes de modo excessivo para esse tipo de circunstância. Então isso eu acho que precisa ser trabalhado mais no Brasil, exatamente dentro dessa perspectiva e a propósito dessa observação que você trouxe. Eu acho essa discussão muito interessante e eu queria que a gente refletisse um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo da pandemia, né, do Covid, né? A nossa sociedade, muito baseada nos valores ocidentais, americanos, né, valoriza muito a autonomia. E com essa pandemia, o poder do Estado tem sido fundamental, né, inclusive indicando de uma maneira que nunca a gente imaginou que pudéssemos viver em posição de quarentena, por exemplo, né, num país como o Brasil, que nunca teve um desastre em toda a nação, né? Então, o poder do Estado é impressionante, né, nesse momento. E nessa semana a gente entrou em contato com diretores do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. E uma pergunta que eu fiz para eles é como é que estava a sustentabilidade do hospital em relação aos gastos que estão sendo gerados com essa nova epidemia. Claro que a gente sabe que o governo está liberando muito, né, nesse momento de crise, não está tendo restrição. Mas eu gostei da resposta do diretor médico, né? Ele disse que ele estava liberando, até eu acho que ele falou demais, a minha impressão, né, como foi gravado, né? Mas de qualquer maneira ele relatou que ele estava liberando muito mais do que habitualmente para as equipes estarem disponíveis, aumentando os custos de uma maneira enorme, que até agora eles não estavam fazendo um balanço, né, mas que isso não era uma preocupação para agora. Isso que estamos recém iniciando o pico da epidemia, até acho que nem está com tanta sobrecarga como espero que não aconteça, mas que tudo indica vai ocorrer em algum momento, né? Então, a situação vai ficar mais complexa ainda. Como juiz, está lidando com essa situação de o Estado pagar por drogas de alto custo. Eu imagino que o papel do Estado e o juiz vai ser requerido a
a prover medicamentos até não tão de alto custo, mas que a população vai estar muito empobrecida e com reivindicação do Estado prover esses medicamentos que não estão disponíveis no serviço, porque, evidentemente, em algum momento, o déficit fiscal que o país vai ter vai voltar que nem um tsunami, né, para a sociedade, dizendo, o Estado não tem mais condições de pagar porque já gastamos muito em outro momento, né? Então, eu queria que tu visse o cenário, né, a população mais empobrecida, os salários mais baixos, uma taxa de desemprego antes da pandemia estava 11% no país, a indicação é que agora deve estar o dobro, pelo menos, né, em torno de 22% de desemprego, e certamente uma população querendo que o Estado dê retorno para os problemas do dia a dia, não apenas os medicamentos de alto custo, né, mas até medicamentos que não vão com medicamentos e outros produtos, né, a gente está aqui falando na área de saúde, né. O depoimento que eu posso dar em relação a essa sua observação, com a qual eu concordo, né, enfim, desde da última crise pela qual o Brasil passou, enfim, nós tivemos alguns anos de recessão econômica, isso influenciou na judicialização da saúde. O mundo viveu aquela crise de 2008, né, enfim, a Europa, Estados Unidos, e que veio mais tarde para o Brasil, mas ela chegou e impactou, inclusive, no processo judicial. Qual foi a consequência, o principal impacto? Uma maior judicialização de tecnologias já incorporadas, né, de tecnologias que já prometidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, eu concordo aqui com a observação do professor Ayrton. Eu acho que o cenário que nós temos realmente no futuro é um cenário pior ainda do que nós tivemos em razão dessa última crise, que possivelmente e infelizmente vai ser muito pequena em relação à crise do porvir, da pandemia do coronavírus. Então, assim, eu acho que vai haver um aumento de judicialização de tecnologias já incorporadas, mas eu acho que a sociedade toda vai mudar. Esse impacto, especialmente esses estados, o que a gente vê, nós estamos em abril de 2020, enfim, São Paulo, Rio de Janeiro, esses estados que estão mais impactados, né, que a pandemia chegou de uma forma muito mais contundente. Espero que nos outros estados, mas a tendência também é chegar, enfim, eu acho que as pessoas vão ter uma nova percepção sobre isso, e vai haver um endividamento social, lato sensu, do Estado. O Estado não vai mais conseguir adquirir, comprar esses medicamentos básicos, né, já incorporados. Vai haver a judicialização. Às vezes a gente paga, e geralmente paga muito mais caro por intermédio da judicialização do que se fosse fornecido na via administrativa. Então, eu acho que nós teremos aí mais 5 ou 10 anos de uma nova fase na vida de todos nós, na vida pessoal e também na vida profissional. Eu acho que na perspectiva de quem atua também na área da saúde e especialmente do Poder Judiciário. E uma questão interessante, que é importante aqui compartilhar, é que nesse momento de pandemia, o Poder Judiciário tem adotado uma grandiosa autocontenção. Ou seja, fora desse período de exceção, o Poder Judiciário é ativista. Como regra, ele adota essa postura da jurisprudência sentimental, enfim, e acolhe esses pedidos. Durante esse momento de pandemia, tem havido uma série de decisões, por exemplo, os juízes negando liminares para autorizar internação em unidades de terapias intensivas, negando pedidos de cirurgias eletivas, negando o fornecimento de determinados tratamentos que, fora desse período de pandemia, geralmente esses pedidos eram deferidos. Então, ou seja, o próprio judiciário adota uma postura de respeito, de autocontenção, e o que eu tenho defendido é, em última análise, se o juiz pede uma informação para um diretor de um hospital, para um gestor de uma
de uma regulação, por exemplo, de vagas em UTI, em CTI, o gestor vai, olha, se eu tiver que responder esse processo judicial, eu tenho duas opções, ou eu salvo uma vida, ou vou fazer um ofício para responder o pedido do juiz. Né? Tamanho é o cenário que nós temos. Então, eu acho que tudo isso vai trazer uma nova reflexão, e é claro, a minha bola de cristal está um pouco fosca nesse momento, mas a impressão que eu tenho é que após esse momento nós teremos uma outra percepção sobre a forma dos nossos trabalhos, como nós percebemos e como nós decidimos, como nós proferimos as nossas decisões. Então, vai ser um novo pacto social, né? Certamente. Além de tudo isso. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer, inclusive, se você percebia isso. A gente tem discutido muito no curso como o jornalismo ganhou protagonismo nessa crise, como a ciência voltou, né, a um certo protagonismo, que estava batendo muito, estava apanhando muito, e agora, né, ganhou de novo algum crédito, digamos assim, e eu fiquei com essa sensação também que, de alguma forma, o sistema de saúde foi reconhecido como sistema. Funcionando bem ou funcionando mal, nós temos um sistema de saúde, né, e as decisões precisam estar alinhadas de alguma forma a esse sistema de saúde, senão nós não vamos conseguir dar conta de cuidar da população. Parece que isso está mais evidente agora durante a pandemia do que costuma ser no dia a dia, né, no cotidiano. E a reflexão, eu acho que o ponto principal é exatamente esse. Nós, socialmente, nessa linha do pacto social que o professor Ayrton mencionou, e que a professora Daniela agora faz essa observação da nova visão, né? Será que é razoável nós, como sociedade, insistirmos nessa ideia de pagar um salário de R$3.000 a um profissional de enfermagem, a um profissional de farmácia, a um profissional... Ou seja, são questões que possivelmente precisarão ser reavaliadas, né? E nessa ideia do pacto social, aproveitando aqui, a impressão que eu tenho é que o poder judiciário, ele terá um papel importante na tutela dos direitos fundamentais. Porque, a depender de determinado governo que nós tivermos, o risco de tentativa de limitação de determinados direitos já historicamente conquistados, esse risco ele sempre vai existir. Então, me parece que, por isso que se diz, inclusive alguns ministros do Supremo diz que, na perspectiva democrática, nós temos uma estabilidade muito grande nesses últimos 30 anos, né, do pós-Constituição de 1988, não obstante tenhamos passado por 2 processos de impeachment, enfim, mas a despeito de tudo isso, nós temos uma estabilidade se compararmos com vários outros países que se consideram democráticos, principalmente aqui na América Latina. Então, eu acho que já está muito claro que o próprio Supremo, em algumas decisões judiciais proferidas já nesse momento de pandemia, de conter abusos de legislativo e do executivo, né, e, de outro lado, tutelar os direitos fundamentais. Então, eu acho que o nosso olhar precisa exatamente ficar atento para essa ideia, ou seja, nós temos a nossa Constituição, que é a nossa luz, né, o nosso guia. E dela nós não podemos sairmos exatamente por conta dessa perspectiva. E ainda que nós tenhamos uma crise econômica muito difícil, mesmo assim, o nosso parâmetro é o texto da Constituição, que é um belíssimo texto que tem uma diretriz muito importante, que é exatamente essa construção de um Estado democrático social de direito. Muito bom. Eu queria comentar ainda dos termos, né? Até queria ouvir a opinião da Raquel e da Daniela também. Acho que foi no último slide que tu colocou justo e adequado, né? Tu usaste esse termo, né? No slide. E me parece o que tu estás, o conceito que tu está utilizando, que na área da sociologia, da saúde, se usa a equidade, né? Eu acho que equidade é o termo que é, principalmente num país
com tanta iniquidade como o Brasil, né? Talvez fosse importante usar. E eu queria até que tu repetisse o conceito de jurisprudência técnica e sentimental. Quando tu estava apresentando, e eu fiquei tão focado, será para eu tentar entender, me pareceu que o técnico seria a pesquisa quantitativa e o sentimental seria uma pesquisa qualitativa. Mas eu não sei se eu entendi bem o É, conceito. não. Na verdade, a ideia, eu não, o conceito, os dois conceitos de jurisprudência técnica e sentimental, ele não faz esse corte de pesquisa quali-quanti. Na verdade, o sentimental, ele desconsidera as conclusões emanadas dos profissionais de saúde, as melhores conclusões. Então, ele considera esses preceitos abstratos, que podem ser jurídicos, podem ser da filosofia, enfim, pode ser da sociologia, né? Isso sentimental. Isso, sentimental. Quando o técnico, não. O técnico, ele observa, ele respeita, né? Ele adota uma decisão de deferência, de respeito à decisão proferida pelos pesquisadores na área da saúde, né? Então, esse é o corte. Então, eu não cheguei a aprofundar, fazer a distinção se é quali ou quanti. Na verdade, ele não chega a esse nível de profundidade. Uma coisa que se tem um grupo mais trabalhado pelo pessoal da McMaster e vários grupos, né? Evidence to decision, né? E sempre é colocado assim que a evidência não é sinônimo de conclusão, como muitas vezes as pessoas consideram. Então, e tem diferentes níveis de evidência. Por exemplo, eu sempre uso na aula assim, quando um paciente diz eu fiz cirurgia de prostatectomia, estava com câncer e estou curado. A cirurgia melhorou o meu problema. O urologista diz, eu fiz 100 cirurgias da próstata e todos os meus pacientes estão bem. Essa indicação é importante para os pacientes com câncer de próstata. No entanto, na revisão da literatura, câncer de próstata tem um questionamento muito grande em relação à efetividade desses procedimentos. Então, a evidência da visão do paciente e do médico, cirurgião, ela não é completa, né? E por isso que a evidência não é sinônimo, são evidências fracas, né? A experiência do médico e até mesmo do próprio paciente, porque ele não reflete os aspectos mais robustos de uma metodologia, como, por exemplo, o ensaio clínico randomizado. E para a tomada de decisão, a evidência, tu tem que levar em conta o trade-off, o contrabalanço do benefício e do dano, a aceitabilidade do paciente, o aspecto logístico, o custo, aspectos de equidade, e tudo isso o gestor tem que saber junto com todos os stakeholders, né? Não é só o gestor, tem que Uma coisa bem envolver... tranquila, né, Ayrton? Uma coisa Isso. muito fácil de ser feita. Isso. E num país como o nosso, que a gente quer um atalho, né, tem a evidência e já vamos decidir, né, principalmente no nível de saúde coletiva, há uma necessidade de um diálogo deliberativo, que esse é o termo que é usado pela política informada por evidência, né? E a nossa cultura não é assim, né? Não é ouvir todos numa sala sem pressão, né? Quando tem já um paciente lá com um câncer de próstata, né? Para indicar ou não uma cirurgia, tu não quer esperar toda essa decisão. E claro que o melhor não é quando tem uma situação sob pressão, ter uma decisão num momento que está todo mundo reunido para discutir sem basear especificamente num caso, né? Então, talvez, quando tu fales assim da jurisprudência técnica e sentimental, separar isso, grade, né, que a Raquel, pena que não está podendo contribuir, a gente valoriza muito o grade, que é um instrumento muito útil para a tomada de decisão. Ele, primeiro, tem uma síntese de evidências. E a partir da síntese de evidência, tu vais encaminhar para um outro
momento para a tomada de decisão. E aí a tomada de decisão leva em conta uma série de aspectos que eu mencionei, né? Que, inclusive, uma coisa que é aceita na Europa provavelmente não precisa ser aceita aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, porque a cultura nossa, a cultura de cada local tem as suas particularidades, né? Então, eu acho que esse conceito é interessante da técnica e sentimental, mas valeria a pena ver esse aspecto. Tem uma série de literatura, From Evidence to Decision Making, né? que é um aspecto que eu acho que valeria a pena trabalhar junto esses conceitos, né? Estou vendo que a Raquel está contribuindo aí. Ela Isso está é fundamental. dizendo que é fundamental entender que a síntese de evidência é apenas uma parte da tomada de decisão. A Raquel sintetizou melhor do que eu disse. A gente está dando mais serviço para o juiz, né? Está dando mais ideias para novos textos, né, juiz? Não, isso é ótimo, enfim, mas o que a gente tem adotado é exatamente isso. A evidência é um instrumento, né? Mas ele não é o único, enfim, dentro dessa perspectiva, né? Então tem uma série de, inclusive nessa perspectiva de ATS, de avaliação de tecnologia em saúde, tem isso que a professora Daniela mencionou, da farmacoeconomia, você tem que avaliar o impacto, então são outras questões também de farmacoeconomia, de economia de saúde, que acabam também influenciando a tomada de decisão. E eu acho que o judiciário se abriu já nos últimos anos, o sistema de justiça em geral, para perceber a necessidade desses conceitos, né? Enfim, a importância da Conitec, a relevância, o próprio controle, a necessidade de controle, de transparência também da atuação da Conitec e de como se constroem essas políticas, né? De modo a permitir maior essa legitimidade desse debate, que foi isso que o professor Ayrton mencionou, né? Mas eu acho que o caminho exatamente é esse, a construção de um melhor sistema ou da melhor decisão judicial, isso na produção da jurisprudência, passa exatamente pela análise de todos esses caminhos e todos esses passos aí que foram mencionados. A Raquel estava complementando aqui, né, do contexto, custo, equidade. E aí, até pegando um pouco esse gancho, eu vou fazer uma provocação que eu fiz também para a Raquel no final da aula dela. A aula dela foi sobre a revisão sistemática que eles fizeram e estão atualizando, né, sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, que é a questão, provoquei a Raquel no final, né, se a cloroquina não fosse tão barata, né, ou se ela não fosse um pouco mais cara do que é no nosso país, se a gente estaria testando da mesma forma que está, ou banalizando tanto, né, o uso da forma como está sendo feito. E até na época que eu fiz essa pergunta para a Raquel, porque já faz umas 2 ou 3 semanas, né, aí, é verdade. A gente discutiu como isso podia impactar mais na frente a questão da judicialização, né, porque você vem fazendo todo um trabalho com os juízes de reforçar a importância da evidência para a tomada de decisão. E, de repente, em meio à pandemia, você coloca tudo isso meio que de lado e fala, não, vamos usar, né? Não tem evidência, mas vamos fazer o que dá. Só que a gente tem várias outras situações que são parecidas com isso, né? Doença rara, na área de oncologia. Então, se a gente for usar tudo sem pensar na evidência, algumas tecnologias são absurdamente caras, né? Não dá para ter esse raciocínio tão banalizado, a gente precisa balancear tudo isso, né? Eu estou de acordo, eu acho que a questão do preço, né, é óbvio que isso acaba influenciando, né, e eu acho que o mesmo raciocínio que você fez se aplica também para o exemplo da pílula do câncer, era a mesma questão, né, dentro dessa questão do ambiente de dúvida, né, você não tem um ensaio clínico, então qual vai ser a consequência, qual vai ser o impacto, então tem uma série de fatores, né, e de outro lado, né, uma discussão que você judicializa e acaba utilizando o off-label, né, o medicamento off-label, e aí as pessoas
com as doenças, né, para as quais o medicamento foi indicado, acabam muitas vezes ficando sem esse tratamento. Então, a judicialização precisa ter esse cuidado global. E nesse ponto, né, enfim, eu acho que a gente já vai logo encerrar, mas eu acho que nesse ponto é interessante destacar a importância do trabalho que o Conselho Nacional de Justiça tem feito com a criação dos comitês estaduais de saúde, enfim, permitindo que os magistrados possam se alimentar dessas informações. Agora, nesse momento de pandemia, se criaram comissões, cursos específicos para orientar os juízes do Brasil. Então, a Escola Nacional de Magistratura criou um curso específico e os juízes estão recebendo essas informações da área da saúde, enfim. Então, eu acho que a gente criou já um ambiente em que nós permitimos esse amadurecimento, esse tipo de debate, exatamente para evitar que o judiciário possa ser um instrumento de uma indústria, um instrumento de interesses muitas vezes não adequados, né? E o papel do judiciário é exatamente esse, tutelar, né, de uma forma equânime, né, enfim, o direito à saúde das pessoas e perceber que a saúde não embora o direito à saúde seja um direito individual, mas a saúde eminentemente é um direito social, daí essa ideia de direito coletivo, e então a gente tem que planejar nessa perspectiva macro e não na perspectiva micro, como muitas vezes outrora já se fez por intermédio do processo judicial. E acho que com isso a gente fecha o ciclo, porque a gente começou falando do primeiro não causar dano, né? E aí a gente volta para isso agora no final, né, Ayrton? Isso, a Raquel quer colocar uma contribuição ali. Ela colocou agora, entendemos que no contexto haverá decisões que serão tomadas sem suporte das evidências. No entanto, essa incerteza sobre benefícios e riscos precisam ser comunicadas a todos os atores. No contexto atual. Isso. Até quando estava comentando, e agora com a colocação da Raquel mais ainda, um termo que se tem, uma estratégia que tem se valorizado muito, em inglês se diz share decision making, uma decisão compartilhada com o paciente. E aí eu fiquei pensando, claro que na prática em saúde isso é fundamental, os valores e preferências do paciente serem levados em conta na hora da tomada de decisão. E isso no direito, principalmente na tua atuação como juiz, tu acha que isso não tem aplicação? Esse compartilhamento? Existe sim, existe uma teoria na área jurídica chamada teoria dos diálogos institucionais, né, em que, em determinadas circunstâncias, o juiz ele não decide, ele avalia quais são as respostas constitucionalmente aceitas e apresenta essas possibilidades às partes ou à sociedade. E aí essas partes ou a sociedade é que, analisando todas essas possibilidades, verifica qual seria mais adequada e aí então o juiz acolhe essa opção, essa possibilidade que foi aceita, que foi escolhida. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, já adotou algumas vezes essa teoria dos diálogos constitucionais, né? Isso é arbitragem, não é? Não se chama isso não, também? não é arbitragem. Não é arbitragem. O juiz aqui, nesse cenário, ele atua como um cartógrafo. Ele vai mapear todas as alternativas possíveis e vai apresentar essas alternativas possíveis à sociedade, né, a quem tem a maior legitimidade para decidir. E aí essa opção a resposta é devolvida e a partir disso o juiz decide de acordo com essa indicação, né? Então, isso acontece em determinadas circunstâncias. Não é em todo o processo judicial, seria inviável, né? Nós temos aí 80 milhões de processos judiciais em tramitação no judiciário brasileiro. Mas em determinadas circunstâncias sim, com certeza. Por quê? E o ponto principal dessa teoria qual é? É legitimar a decisão. Por quê? Porque originariamente o juiz não tinha essa legitimidade
né, para proferir a decisão. Se ele proferisse, seria uma decisão mais autocrática. E assim ele democratiza o debate e permite uma maior legitimação da decisão. Muito bom. Por isso que a gente tem, com tudo isso, manter a democracia, né? Tudo isso que a gente está falando só ocorre na democracia, né? E nesse ponto, enfim, só para finalizar, eu sou muito otimista, né? Ainda que nós tenhamos alguns momentos de dúvida em relação a isso, eu acho que o judiciário, da forma como ele está estabelecido, né? Enfim, o Supremo Tribunal Federal, ainda que se critiquem as decisões do Supremo, e realmente, se alguém tem a competência constitucional de decidir por último significa também errar por último, né? Então, esse risco existe. O ideal é que se acerte. Mas, enfim, são todos seres humanos, né? Enfim, todos são falíveis. Então, o risco de erro existe, mas eu acho que nessa perspectiva democrática, de respeitabilidade, de manutenção do quadro, da ordem institucional, eu acho que nesse aspecto, assim, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente tem um sistema de justiça muito bem estabelecido e que pode moderar, né? Estabelecer exatamente um freio e contrapeso bem adequado nessa relação entre executivo, legislativo e poder judiciário. Bom, ótimo. Bom, muito obrigado. Eu espero que o pessoal que assista aprenda tanto quanto nós, né, Daniela e Raquel. Certamente a gente aprendeu bastante com essa discussão. A Raquel está colocando aqui muito bom. Eu acho que tem tanto assunto nessa área que se a gente fosse, a gente, né, certamente continuaria aqui por horas, mas a gente precisa finalizar em algum momento, e acho que a gente aproveitou bem a experiência do juiz e agradecemos imensamente, né, o seu tempo, a sua disponibilidade e a clareza nas respostas, né? Com certeza. Eu que agradeço, enfim, né, e fico sempre à disposição. Eu aprendo muito quando dialogo com os profissionais. Às vezes até sou mal interpretado pelos atores do sistema de justiça, porque eu sempre digo, não, eu tenho aprendido mais quando eu vou em eventos de saúde ou sobre saúde do que em eventos jurídicos, né? Aí as pessoas, não, mas como assim? É porque é uma outra forma de analisar o fenômeno, é uma outra forma de analisar, enfim, e eu acho que a gente precisa estar aberto exatamente para receber esse tipo de perspectiva, esse tipo de interpretação ou cultura, né? A forma como se pensa, como se constroem as ciências da saúde. Eu acho que isso é importante e o sistema de justiça, os juízes precisam estar abertos para receber esse tipo de informação técnica qualificada. Então, agradeço aí e fico sempre à disposição para qualquer diálogo aí com todos os profissionais. Muito obrigado. Vou finalizar a gravação colocando aqui o agradecimento da Raquel, né? A Raquel coloca aqui, agradeço mais uma vez ao Clênio por compartilhar seu conhecimento. É um agradecimento de todos nós. Muito obrigado.